Paz do Senhor, meus queridos. Que bom estar na casa do Senhor, que bom, que bênção, que privilégio a gente poder passar um tempo assim louvando ao Senhor, exaltando o nome desse Deus que tudo pode, tudo faz. Eu vou te convidar a ficar de pé, por favor, e abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 17. Êxodo capítulo 17, vamos ler do 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio, mais uma vez, que é da gente poder vir à Tua casa para Te cultuar, porque por termos o Senhor, por conhecermos o Senhor, que é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, porque um dia o Senhor entrou no nosso coração e mudou a nossa história, e hoje a razão da nossa vida, Deus, é prestar louvor, é prestar adoração, é servir ao Senhor. Isso é o que motiva a nossa vida, Deus, e em nome de Jesus, Pai, agora na meditação da Tua Palavra, nos dobramos, ó Deus, ao conhecimento da Palavra do Senhor, meu Deus, e pedimos a Ti, fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, queremos ouvir a Tua voz aqui, em nome de Jesus, dá graça a cada um desses queridos para entender e que o Espírito Santo do Senhor ministre no coração de cada um a Tua Palavra, dá-me a graça do Senhor, só quero ser um portador do Senhor, um portador da voz do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. O povo judeu viveu no Egito por 430 anos. Mas eu quero voltar um pouquinho na história para você poder entender o contexto aqui desse fato. O povo judeu foi um povo escolhido pelo Senhor e que iniciou através da promessa que Deus fez a Abraão e que renovou através do seu filho Isaac e renovou mais uma vez através do seu filho Jacó, que de Abraão surgiria uma grande nação. E Jacó teve 12 filhos, um dos filhos de Jacó, José, foi vendido escravo para o Egito, lá ele se tornou governador. Havia muita seca na terra onde Jacó estava vivendo, e Jacó então José traz Jacó e a família toda de seu pai para poder habitar no Egito, onde havia pastos, onde havia chuva, onde a terra estava boa, onde não havia seca. Essa família, quando vem para o Egito, era um grupo de mais ou menos 70 pessoas. E como eu disse, no Egito eles viveram por 430 anos. E durante esse tempo o povo se multiplicou. E se multiplicou assim de forma exponencial. Porque 430 anos depois, quando eles saem do Egito, eles saem uma grande multidão, de cerca de 2 milhões de pessoas. Era muita gente. Então, durante esse tempo, ali do início, quando começaram a habitar no Egito, habitaram na melhor região, tiveram todo o cuidado de José, que estava governando o Egito naquele momento, mas aquela geração passou, José morreu,
outro faraó nasceu e tomou posse e não conhecia a história do povo judeu, não conhecia a respeito de José, e em razão do povo crescer e crescer muito, como eu disse, os egípcios eles ficaram com receio e com medo do povo judeu os dominar. E por causa disso eles começaram a oprimir o povo judeu. E oprimiam através de forçá-los a fazerem trabalho escravo, trabalhos forçados. E a vida do povo ali no Egito começou a ficar muito penosa, começou a ficar muito difícil. Isso está registrado aqui no início do livro de Êxodo, e ficou muito penosa, muito difícil a vida do povo. E o povo já não estava mais aguentando de tanto trabalho, de ser tratado realmente como escravo, e começa a orar e começa a clamar a Deus. Deus, liberta-nos daqui. Deus, e a promessa que o Senhor fez a nosso pai Abraão, ao nosso pai, vamos viver como escravos, seremos assim eternamente escravos. E Deus tem misericórdia do povo e envia Moisés, levanta Moisés como libertador, e Deus usa através de Moisés a operação de feitos milagrosos. Deus opera grandes milagres através da vida dele ali no Egito, e de maneira que o povo sai, e ali a gente conhece da história que Faraó já não estava tolerando mais, em razão do seu coração endurecido, e Deus operando aqueles milagres. E Deus operava aqueles milagres também com uma finalidade de se fazer conhecer ao povo judeu, e também fazer o restante das nações conhecerem a respeito dele, conhecer o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Esses sinais são operados através de Moisés ali no Egito, e o povo então sai, eles são libertos daquela escravidão e começam a caminhar no deserto rumo à terra prometida, rumo àquele lugar onde o Senhor já havia prometido há muito tempo, lá atrás, para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis: te enviarei por uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. E o povo parte pela caminhada, e no capítulo 13, no capítulo 14, na verdade, um pouco mais atrás aqui, a gente tem um registro onde eles atravessam o mar, capítulo 13, atravessam o Mar Vermelho, ou no capítulo 14, a pés enxutos, no capítulo 14, onde o mar volta para o seu leito, e todo o exército egípcio é dizimado, são destruídos. E atravessando ali o mar, o povo inicia a caminhada no deserto, e o primeiro desafio que eles encontram aqui está narrado no capítulo 16, é a falta de alimentação, porque a comida que o povo tinha trazido consigo lá do Egito ainda se acabou, e o povo começou a ficar com fome, e Deus, pela sua misericórdia, envia o maná, e Deus envia as codornizes, envia carne, para poder alimentar o povo. E seguindo a caminhada na frente, no capítulo 16, eles têm um outro problema, na verdade no capítulo 15, eles têm um primeiro problema, que é a falta de água. Eles não encontram uma fonte de água para poder se abastecer, e murmuram, e Deus transforma de uma maneira poderosa ali as águas de Mara, que eram amargas, eram uma água muito salobra, que era imprópria para o consumo, e Deus a transforma em uma água boa para se tomar. E aí no capítulo 16 tem esse fato do povo começar a reclamar sobre a ausência de alimentação, e Deus então de uma maneira milagrosa envia alimento para o povo. E aí chegamos então no capítulo 17, onde mais uma vez o povo vem encontrar uma dificuldade, que é a falta de água. E eles começam a murmurar, e pior do que murmurar, aqui eles tentam a Deus. Eles começam a dizer: olha, Deus está no meio de nós ou não? Deus prometeu nos tirar do Egito e nos levar para uma terra que manava leite e mel, e agora a gente está se vendo nessa situação aqui, mas Deus está ou não está com a gente? Esse Moisés, será que ele é um enganador? Será que ele é um ilusionista? Ele fez algum tipo de magia, algum tipo de mágica, de maneira que fez algum encantamento e iludiu a todos nós, e agora a gente está aqui no meio desse deserto e vamos padecer aqui? Vamos sofrer, vamos todos morrer aqui, o nosso povo, os nossos filhos, o nosso gado, vamos acabar aqui? E começam a se revoltar e a duvidar: está Deus no meio de nós ou não está? Olha, poxa vida, está Deus conosco quando está? Se Ele está, por que está acontecendo isso tudo com a gente? Por que Ele nos permite enfrentar tudo isso aqui? Está Deus com a gente ou não está? E essa é a argumentação
que o povo traz a Moisés nesse momento. Olha, Moisés, a gente está pensando que você, na verdade, é um enganador. É um enganador. Porque se Deus estivesse com a gente não estaria enfrentando essa situação difícil. E é impressionante a gente observar, e a gente tem que fazer uma leitura atenta para poder aqui compreender que esse comportamento do povo revela, na verdade, uma grande dúvida que eles tinham no coração a respeito de Deus. Uma grande dúvida que tinham no coração a respeito de Deus. É engraçado que a semelhança do povo judeu naquele momento, nos dias de hoje, quando a gente enfrenta problemas e dificuldades, o diabo ele tenta enfraquecer a nossa fé, lançando dúvida em nosso coração a respeito do cuidado do Senhor, a respeito do amor de Deus sobre as nossas vidas, a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas. A estratégia dele nos nossos dias atuais é exatamente a mesma. É engraçado que ele agiu assim também com Jesus. Não está registrado lá no Evangelho que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que é que o diabo disse a Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, daqui do alto do templo para baixo. Porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordens para lhe proteger. Se tu és o Filho de Deus, a estratégia dele de tentar minar a nossa confiança, de tentar minar a nossa fé em Deus, ela é sempre a mesma. Ela é baseada na dúvida, no lançar a dúvida do nosso coração, no lançar a dúvida a respeito da pessoa de Deus, a respeito do poder dele, a respeito dos seus princípios, a respeito do seu amor e a respeito do seu propósito para as nossas vidas. E essa artimanha do inimigo, essa artimanha de lançar dúvida, ela encontra e ela alcança êxito em razão de algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar com você esses pensamentos que o Senhor trouxe no meu coração a respeito de como que essas artimanhas do diabo, ela alcança êxito e alcança êxito e alcança razão nas nossas vidas. Olha, em primeiro lugar, essa artimanha do inimigo, ela alcança êxito em razão do desconhecimento acerca de Deus. Do desconhecimento acerca de Deus. Olha, algumas gerações, elas se passaram desde Jacó, desde José até Moisés. Foram 430 anos. Foram 430 anos. Então, muita gente nasceu. Algumas gerações se passaram. E durante esse período, os judeus que nasceram no Egito, eles não conheceram Yahvé. Eles ouviram falar das histórias que os seus pais, que os seus avós contavam. Contavam a respeito da promessa feita lá atrás a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eles ouviam falar algumas coisas a respeito de coisas do passado, mas eles não conheciam Deus. Deus não havia se revelado a essa geração que morava aqui no Egito. E ao tempo Deus, então, através dos milagres, é que ele ia se fazendo conhecer ao povo. Através dos milagres operados lá no Egito, através dos milagres operados no caminho do povo, durante a caminhada no deserto, é que ele ia se fazendo conhecer. Mas aqui é interessante a gente observar que o processo de transmissão do conhecimento entre o povo, ele era lento. O processo de transmissão do conhecimento, ele era lento. Porque, na verdade, eram 2 milhões de pessoas. Era muita gente. E a transmissão do conhecimento, ela era feita no boca a boca. Era um que ia contando para o outro: olha, Deus operou um milagre através de Moisés. Olha, a água foi transformada em sangue. Olha, aconteceu mais uma peste. Olha, e a família era muito grande. Então era um ia contando para o outro. A transmissão desse conhecimento era lenta. Não era como igual hoje. Não era como igual hoje, que a gente tem a internet, que a gente tem o celular e tira foto do que acontece aqui agora e transmite já de uma forma quase que imediata. Onde a gente tem um telefone que tudo registra, onde a gente tem uma internet que os fatos que acontecem... Isso é algo maravilhoso. Você imagina só que a gente está sentado aqui, hoje você está sentado aqui nesse culto e essa palavra está sendo transmitida para os nossos irmãos lá em Londres agora, que deve ser meia-noite, mais ou menos umas 4, 5 horas. Para os nossos irmãos lá do Japão agora, que estão amanhecendo o dia.
Isso é impressionante, meu querido. Isso é impressionante. Isso, na verdade, é o cumprimento da promessa do Senhor, lá de Daniel capítulo 12, quando o Senhor diz que a ciência se multiplicaria. Isso é um sinal dos fins do tempo, meu querido. Isso é um sinal da volta de Jesus Cristo, onde a ciência ia se multiplicar, Jesus está às portas. Isso é apenas um dos sinais, meu Deus. E é impressionante isso. Hoje a transmissão do conhecimento, ela é quase que imediata, ela é quase que instantânea, algo que era inimaginável há algum tempo atrás, eu e você pensar nisso. Era inimaginável. Então, aqui nesse tempo era difícil. E a ausência de conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, ela coloca o homem em uma posição de extrema vulnerabilidade frente aos problemas e frente às circunstâncias da vida. A ausência de conhecimento a respeito do Deus verdadeiro coloca o homem em uma situação de extrema vulnerabilidade frente aos problemas e às circunstâncias da vida. Porque o homem que não conhece a Deus, que não tem a firmeza, o baluarte onde ele pode se agarrar, no momento que o vento sopra, no momento que a maré bate, ele é abalado. Porque é conhecendo o Senhor e se apegando a Ele, é que a gente consegue ter estabilidade na vida. Isso depende do conhecimento a respeito de Deus. Eu saber quem é Deus, eu saber que Deus me ama, eu saber quais são os planos e os projetos do Senhor para a minha vida. É isso que nos dá estabilidade. Conhecer a Deus, o conhecimento a respeito de Deus. O homem sem Deus, ele é como um barco sem leme. O que é um barco sem leme? Que vai para qualquer lugar, para onde a maré levar. Não tem um rumo, não tem uma direção, vai a qualquer lugar. Um homem sem Deus é como um barco sem leme. A vida vai levando, as dificuldades, as circunstâncias vão abatendo e vão o abatendo, vão chegando a ele e vão o abatendo, e ele vai sendo levado de um lado para o outro, porque não conhece Deus. E é interessante a gente observar que o diabo ele trabalha para tentar impedir que o homem conheça a Deus, sempre. O diabo ele sempre tenta trabalhar para fazer com que o homem não venha conhecer a Deus. Ele utiliza estratégias como o desânimo, como a indiferença e como o engano. Como o desânimo, por exemplo, eu não estou a fim de ler a Bíblia hoje, eu estou muito cansado, eu não estou interessado em ir no culto, eu estou muito cansado, não vou ler não. Não estou com vontade de acordar mais cedo. Nossa, acordar de manhã é tão difícil. Acordar mais cedo ainda, então, para poder ler a Bíblia é mais difícil ainda. E aí o desânimo vai fazendo se perder o interesse a respeito de Deus. Indiferença, por exemplo, a palavra que o pastor está lá pregando não é para mim. Às vezes o pastor está aqui no altar, na graça do Senhor, trazendo a instrução para o povo, e às vezes a pessoa está sentada no banco falando, não, isso não é para mim, isso não... É para o outro, isso não é para mim. Eu estou bem do jeito que eu estou bem, eu estou com saúde, eu estou com força, então eu não preciso, eu posso deixar Deus para daqui a pouco. Esse papo sobre Deus é para os fracos. Eu estou bem, deixa eu tocar a minha vida do meu jeito aqui. Quem sabe algum dia eu paro para poder pensar sobre Deus e a respeito das coisas de Deus. Indiferença. E uma outra estratégia, como eu disse, é o engano. Manter o homem em um estado de engano a respeito de Deus é uma grande estratégia dele. Engano, por exemplo, a respeito de um cristianismo, tentando propagar um cristianismo fácil. Aquele cristianismo do venha que Deus vai dar, Deus vai resolver todos os seus problemas, não que Ele não tenha poder para isso, mas venha à igreja, traga o seu dízimo e aqui você vai receber a bênção, todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos, a partir de hoje a sua vida vai ser um mar de rosas, você não vai ter doença, você aqui vai adquirir a sua casa própria, o seu carro. Isso é engano, meu querido, isso é engano. Deus é Deus de milagre? Deus faz milagre, Deus cura, Deus liberta, Deus age, mas Ele age do jeito dEle, na hora dEle, do modo dEle, no tempo dEle. Ele tem promessa para a nossa vida? Tem, mas esse evangelho barato que a gente ouve sendo comunicado na mídia, isso é engano,
Isso é engano. Um outro tipo de engano, a gente pode pensar a respeito do chamado hoje do pós-cristianismo. É uma outra estratégia. Essa expressão pós-cristianismo, ela foi criada pelo autor Charles Swindoll. Ele escreve sobre isso no livro dele, A Igreja Desviada. Essa expressão, ele cria ela, na verdade, a partir do pensamento pós-moderno, que é o pensamento filosófico do nosso tempo hoje. Hoje a gente vive o tempo da pós-modernidade. O que significa isso, Ali? Traduz para mim. Pós-modernidade é o pensamento que rege o nosso tempo hoje, a partir do princípio de que não existe regras absolutas. Não se existe regras absolutas. Não se existe nada, fatos absolutos. E o conjunto de regras e as circunstâncias, elas devem ser interpretadas de maneira a maneira que melhor convém a cada indivíduo. A maneira que melhor convém. Então, a realidade que eu vejo, eu interpreto ela da minha maneira. Aqui, o fato que eu vejo, eu interpreto ela da minha maneira. E com isso vai se relativizando as coisas. E ele aplica isso na obra dele ao que vem acontecendo, infelizmente, no Evangelho. O que tem se pregado dentro das igrejas evangélicas hoje. Que vem trazendo esse pensamento, no sentido de os princípios e os fatos e as realidades e as verdades absolutas registradas no livro sagrado, isso pode ser, não é tão absoluto assim, isso pode ser interpretado de uma maneira diferente, isso pode ser relativizado ao meu bom gosto. Na verdade, vai se humanizando o pensamento, no sentido de tudo se interpretar da melhor maneira que agrada o indivíduo. Da melhor maneira que agrada. E em razão disso, a gente vê surgindo umas aberrações, algumas coisas absurdas. A gente vê grupos se reunindo e dizendo que se intitulando como igreja cristã, como igreja evangélica, mas fazendo umas coisas absurdas, completamente contrárias ao que está escrito na Bíblia. E aí você fala, mas como que esse povo se diz cristão, carrega uma Bíblia debaixo do braço e faz isso? É o pensamento pós-moderno. Isso é o pós-cristianismo. É relativizar os princípios da Bíblia ao meu paladar, ao jeito que eu quero. Isso é estratégia do diabo, meu querido. Isso é engano. Isso é engano. Estratégia do diabo para poder desviar o homem a respeito do verdadeiro conhecimento sobre Deus, sobre seus princípios e sobre seu propósito a respeito das nossas vidas. O homem que não conhece a Deus, ele desconhece sobre o seu poder, sobre seu amor. Ele não conhece, por exemplo, a verdade que está em Romanos 3, 23 e 24, onde a palavra diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé, por meio de Cristo Jesus. Ele vai desconhecer isso. Ele vai desconhecer, por exemplo, Romanos 6, 23, que diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele vai desconhecer a palavra que diz, e não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, mas renovai o vosso entendimento e transformai para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. O homem que não tem o conhecimento de Deus, ele não vai saber a respeito dessas coisas, e é nesse engano que o diabo quer nos manter. Nossa fé, ela é consolidada pelo conhecimento obtido através da leitura da Bíblia, meu querido. A fé, ela é consolidada pelo estudo sistemático, pela leitura sistemática, pela devoção, pelo tempo reservado na leitura. É só assim que a gente conhece a Deus. E aí eu tenho que te perguntar, qual que é o seu conhecimento a respeito de Deus? Qual que é o nível do seu conhecimento sobre Deus, meu querido? É um conhecimento consistente ou é um conhecimento superficial? Você conhece só algumas coisas do tipo, não, Deus é bom, Deus é amor, Deus é poderoso, Deus faz milagres. Está só nesse nível? O Senhor não quer apenas isso. O Senhor quer que a gente se aprofunde sobre o conhecimento. Tem coisa muito mais profunda, muito mais sólida para a gente poder descobrir a respeito dele. E a palavra dele diz que ele quer se revelar a nós. O Senhor quer se revelar. Basta a gente tomar a atitude de querer, de buscar e de ir. Uma outra artimanha
Essa artimanha, voltando aqui, a artimanha que o inimigo tem a respeito da dúvida, ela alcança êxito também nas nossas vidas em razão da ausência de relacionamento com Deus. Eu quero dizer com isso que conhecer sobre a Bíblia e seus princípios, sobre o amor de Deus e seu propósito sobre as nossas vidas, ele é essencial para nós. Ele é totalmente essencial, mas ele não é suficiente. Não é somente isso. Não é somente isso. Porque se fosse só conhecer a respeito da Bíblia, todo teólogo seria um mega cristão. Todo teólogo, todo professor de faculdade de teologia seria um mega cristão. Porque conhece a respeito da Bíblia. Mas não é somente isso. Não é somente isso. Se fosse assim, a gente não veria, por exemplo, pastores e líderes tristes, com depressão, enfrentando momentos difíceis na fé. A gente não veria. E conhecem a Bíblia. Então o conhecimento ele é importante, mas ele não é totalmente suficiente. Precisa de ter o conhecimento sobre a Bíblia, mas também precisa de ter o relacionamento. Porque o conhecimento é a semente que, irrigada pelo relacionamento com Deus, é que vai produzir o fruto da fé. O conhecimento é só uma semente. E para essa semente brotar, e para essa semente germinar, e para essa semente criar uma raiz sólida, precisa de ser regada. E ela é regada pelo relacionamento com Deus. O relacionamento, o buscar, é ler a Bíblia e se deixar transformar por essa palavra, é investir tempo em oração e dessa forma ter uma comunicação, um diálogo profundo, sincero e constante com Deus. É expressar gratidão e adoração através do louvor, é assumir o compromisso verdadeiro de servir ao Senhor com o objetivo de fazer o seu reino avançar. Fazer o seu reino avançar. É assim que a gente vai relacionando. Isso é a materialização de um relacionamento sadio com Deus. Tudo isso aqui que eu disse. O conhecer, o se dedicar, o assumir o compromisso, o louvar, o adorar ao Senhor. Tudo isso é a materialização. E a gente encontra embasamento para isso em Colossenses 2, versos 6 e 7, quando Paulo diz que como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. O conhecimento, ele precisa ser edificado, ele precisa de ser fortalecido, o conhecimento. E isso se faz através do relacionamento com o Senhor. Ou levamos a sério o relacionamento com Deus, ou seremos sufocados pelos cuidados da vida, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, lá na parábola do semeador, a semente que caiu entre os espinhos, e que ela, e que ela foi sufocada, porque ela não pôde crescer no meio dos espinhos. E assim é a semente, os cuidados da vida. E Jesus vem interpretando essa parábola e dizendo, olha, os cuidados da vida, eles roubam a semente, eles deixam a semente, eles não permitem com que a semente cresça, com que a semente produza. Os cuidados da vida, os espinhos. Somente um relacionamento sólido com Deus será capaz de produzir fé o suficiente para anular a dúvida que o diabo tentará lançar em nossa mente sobre a presença de Deus conosco nas horas difíceis, nas circunstâncias adversas da vida. Somente um relacionamento profundo e sincero com o Senhor. E, por último, essa estratégia, essa artimanha do diabo de lançar dúvida, ela encontra êxito também em razão da ausência de recordar os feitos do Senhor. A ausência de se recordar aquilo que o Senhor tem feito. Quando deixamos de recordar os feitos do Senhor em nossas vidas, damos lugar à incerteza, à dúvida e ao medo. Simples assim. Quando deixamos de recordar aquilo que o Senhor tem feito. E os judeus, eles deixaram de lembrar os grandes feitos e os milagres do Senhor, tudo aquilo que Deus operou lá no Egito, eles esqueceram, eles deixaram para trás, eles esqueceram da travessia no Mar Vermelho, do maná, eles esqueceram que há pouco tempo atrás Deus havia enviado água, Deus havia enviado provisão de carne, eles esqueceram disso tudo há poucos dias atrás. É impressionante. Nossa fé ela é fortalecida, meu querido, quando a gente olha para trás
e começa a lembrar daquilo que o Senhor fez. Isso anima a fé, isso fortalece, porque a gente lembra que o Deus que agiu ontem, quando eu olho para trás eu vejo que o Deus que agiu ontem, o Deus que abriu uma porta de emprego ontem, o Deus que operou uma cura ontem, o Deus que fez um milagre ontem, Ele é o mesmo hoje, e hoje Ele pode fazer novamente tudo aquilo que eu vier a precisar. Se eu preciso de uma nova porta, hoje Ele tem poder. Se eu preciso de uma nova cura, hoje Ele tem poder. Se eu preciso de um milagre hoje, se eu preciso de um relacionamento ser restaurado na minha casa que foi novamente quebrado, Ele tem poder para isso, porque Ele é o mesmo. Amém? O Senhor é o mesmo, meu querido. Deus não tem prazo de validade. Deus não tem prazo de validade. Você pode dizer isso para quem está do seu lado e olha, Deus não tem prazo de validade, não. Deus não tem prazo de validade porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, Ele é eterno. Ele é o Deus eterno, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Sempre, sempre, toda autoridade, todo poder. E é um desafio para mim e para você fazer esse exercício mental de se lembrar do agir do Senhor na nossa vida, meu querido, para a gente manter a nossa esperança e a nossa fé sempre renovada. É um exercício que eu e você temos que fazer todos os dias. Meu Deus, na hora que enfrentar a dificuldade, na hora que o diabo vier soprar dúvida no coração, não, mas Deus agiu ontem, Deus me livrou ontem, Deus abriu a porta ontem, não o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Isso vai brotando fé, isso vai fazendo brotar esperança no nosso coração, isso vai alegrando a nossa alma, meu querido, isso vai animando a gente na caminhada. É só na graça do Senhor. Ausência, então a gente não pode deixar de recordar jamais os feitos do Senhor. Está Deus no meio de nós, meu querido? Eu quero encerrar te fazendo novamente essa pergunta. Está Deus no meio de nós? Está. Está Deus no meio de nós? Independente de quanto tempo você é cristão e há quanto tempo está na igreja, você somente conseguirá vencer as dúvidas que o diabo soprará nos seus ouvidos acerca do amor de Deus, acerca do propósito de Deus, acerca do cuidado do Senhor para a sua vida, se você decidir firmar a sua vida sobre esse tripé, que foi isso aqui que a gente conversou hoje. Se você decidir afirmar a sua Bíblia sobre o tripé do conhecimento consistente acerca de Deus, acerca do seu poder, do seu amor, do seu propósito para as nossas vidas, acerca do relacionamento, de manter um relacionamento sólido com o Senhor, um relacionamento vivo, vibrante, e também sobre manter uma lembrança sempre viva acerca do amor do Senhor, acerca dos feitos do Senhor nas nossas vidas, na sua vida. Somente firmando a sua vida sobre esse tripé, meu querido, é que na hora que o diabo vier soprar a dúvida nos seus ouvidos, você vai poder ter a tranquilidade no coração de falar: olha, diabo, eu sei quem é o meu Deus, eu conheço o meu Deus, eu conheço Ele, eu relaciono com Ele e eu sei que Ele caminha comigo, porque ontem Ele esteve comigo e hoje eu acredito que Ele vai continuar comigo. Amém, meu querido? Firme a sua vida sobre esse tripé, memorize isso, lembre-se disso. Meu Deus, me ajuda a lembrar dessa palavra e a guardá-la no meu coração, para eu poder viver em paz, para dúvida não brotar no meu coração. Eu sempre creio que o Senhor está comigo, sim. Hoje o Senhor está comigo, sim. Ontem esteve, hoje está e amanhã também estará comigo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus é Deus de graça, Deus de fidelidade. E de tudo isso que eu disse aqui, se de repente um desses 3 pilares está faltando na sua vida, o pilar do conhecimento a respeito do Senhor, o pilar do conhecimento a respeito desse Deus, ou de manter um relacionamento com Ele, ou então de se lembrar dos feitos dele na sua vida, se alguma dessas 3 coisas está faltando para você, eu gostaria de te convidar a colocar a mão no seu coração e nós vamos orar. Porque Deus, Ele é Deus de graça, Deus, Ele é Deus que age, meu querido. Deus é Deus que anima, Deus é Deus que fortalece, e Deus é Deus de graça. E o propósito dEle para as nossas vidas é sonhos de paz, é um propósito de paz, é um propósito de operar milagres, é um propósito de agir e de nos fortalecer na caminhada, nos desafios que a gente enfrenta todos os dias, todos os dias. Por isso, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Deus, a Tua palavra ela é viva e ela produz vida em nós.
Obrigado por isso, obrigado pelos ensinamentos dela. Meu Deus amado, o Senhor conhece o coração desses queridos. Meu Deus, aquilo que estão apresentando ao Senhor nessa hora. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, ouve cada oração dessa. Meu Deus, o Senhor sabe aquilo que precisa de ser ajustado na vida desses queridos. Eu lhe peço que em nome de Jesus o Senhor possa operar. Meu Deus, o Senhor possa trazê-los a um tempo novo com o Senhor, a um tempo de um relacionamento maduro, um relacionamento constante. Meu Deus, uma fé vibrante no Senhor. Em nome de Jesus, anima, meu Deus, anima os teus servos nessa noite, anima teus filhos, Pai. Meu Deus, e que nessa noite possam sair daqui transformados, renovados, meu Deus, e revigorados para viver um tempo novo com o Senhor, sem dúvida no coração, não duvidando, mas crendo no poder. Meu Deus, que a fé seja edificada, fortalecida e cresça e produza frutos para a honra e glória, meu Deus, e o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu querido.